Shalom a todos, muito bom dia. Boker Tov. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bivaro. Chazinho novamente. Um chá de frutas vermelhas. Um chá hoje com mel. Mas por que com mel? Bom, primeiro porque eu gosto muito de mel. Sou uma abelha. Gosto muito de mel, gosto muito de doce. O nosso corpo, ele é divino, sim. O nosso corpo é divino, tudo é divino. Nós é que profanamos as coisas, que estragamos um pouco a divindade das coisas, do próprio corpo e tudo mais. Quando nós tomamos um chá que nos aquece por dentro, que tem uma florzinha ali, esse é de frutas vermelhas, que tem uma frutinha, que tem uma erva, que faz bem para algum órgão dentro de nós, para alguma coisa dentro de nós, que nos deixa mais felizes ou mais agradáveis, enfim, que tomar é agradável, que o que faz lá dentro é agradável, é benéfico, faz bem para a nossa saúde. Assim, o nosso alimento também. O nosso alimento, as coisas que nós comemos, aquelas que nós damos preferência, na verdade, nós precisamos de nutrição. Nós não precisamos de sabores diferentes. Veja que o maná tinha todos os sabores que a pessoa quisesse. E ainda assim, eles reclamaram tanto, não é mesmo? Eles reclamaram muito, porque aquilo era sempre a mesma coisa. E eles queriam aquilo que tinha em Mitzrayim, aquilo que tinha no Egito. Eles queriam ver aquele peixe, eles queriam sentir a textura e tudo mais. Nós precisamos nutrir o nosso corpo, porque o nosso corpo é o nosso veículo para que nós possamos fazer as outras coisas. Que outras coisas? Termos energia, ficarmos fortes, ficarmos saudáveis para estudar a Torá. Eu vim nesse mundo só para estudar a Torá, então, bom, a grosso modo sim. Porque a Torá não é aquele livro. É a Torá, os 5 livros de Moshe, então nós vamos ter que ler, nós viemos aqui na vida só para isso. Torá significa muito mais do que isso. Torá é muito mais do que o nosso norte. A Torá são os mandamentos, os ordenamentos, o nosso norte, o nosso manual. É uma maneira de Hashem se expressar na nossa língua humana, de falarmos, de aprendermos coisas divinas com o nosso entendimento humano. O alimento é extremamente importante porque nós precisamos estar saudáveis e leves ao mesmo tempo. Sabem que existem muitos sábios que dizem que devemos comer muita carne para ter essa conexão. Já outros vão dizer que nós devemos deixar a carne de lado. Cada um faz como achar que deve, mas o que nós precisamos é nos nutrir. Não ficar nutrindo o tempo todo somente os desejos. Né? É claro que Hashem colocou um sabor gostoso no chocolate para que nós queiramos comer aquilo, termos aquele cacau e tudo mais. Tudo foi muito perfeito. Dentro das leis, existem algumas coisas dentro da Torá que não são lógicas, né? Que não são lógicas. Por quê? Porque nós precisamos ter uma fé lógica. E como monoteístas, onde a gente precisa dizer o Deus, né? Esse Deus. E as pessoas têm aquela tendência, nós temos aquela tendência de imaginar um homem, mesmo que você falasse a Deus ou a deusa, então nós imaginaríamos uma mulher. Isso são desafios que nós temos, não para explicar para os outros, mas para nós entendermos que é uma maneira humana de nós falarmos, uma analogia de nós compreendermos o divino. Isto não está errado, está certo. Por quê? Porque nós não chegamos lá ainda. Não tem como falar palavras abstratas o tempo todo, porque nós não conseguimos trazer para cá. Então, algumas para o nosso dia a dia, para a nossa vida humana, carne e osso. Então, dentro da Torá, nós temos leis que não parecem lógicas, elas não são lógicas, né? Então, existe um entendimento mais profundo que vai te levar a imaginar que ali sim tem uma lógica, mas esta lógica é esotérica. O que nós precisamos ter é uma fé lógica. E uma fé lógica não é uma fé cega. Eu acredito, mas não sei nem do que se trata. Não, ela é cega no sentido da crença, da fé, da emuná, da confiança em Deus.
mas ela é lógica, ela precisa ser lógica. Então, quando nós falamos de carne, por exemplo, e vamos nos aprofundar, mas por que não comer esse e não comer aquele? Por que não comer um leão? Que diferença faz comer um leão e comer uma vaca? Nós vamos ver predadores ali. Nós vamos entender que aquele ímpeto, aquele instinto que está no sangue, que é onde está a nossa alma, que é onde está a nossa vida, tudo que é vital, nós precisamos de sangue. Tire o sangue todinho do seu corpo e já era. Então está tudo ali. É como se fosse um reservatório de memórias em todos os sentidos, está no sangue. Então nós vamos comer leões, que são vorazes. Não, então eles, de uma forma muito sutil, mas muito ordenada, né? Hashem colocou que os animais selvagens não deveriam ser comidos. E aí põe a pata fendida, a pata não fendida e todas aquelas coisas que nós já sabemos sobre kashrut. Então, essa é uma interpretação um pouco mais profunda do que simplesmente dizer que não tem lógica, como o tefilim, que os judeus usam, como a kippah, como a kippah é uma coisa que veio depois. Mas vamos falar do tefilim que está lá, que está na Torá. Nós vamos entender, mas aí enrola um monte de coisa e daí bota as caixinhas, daí tem... Mas aí nós vamos saber que existe um pergaminho ali, que existe um motivo ali, que existe uma conexão, que existe nunca mais esquecer, não esquecer as coisas, então vai estar ali, receber esse ensinamento, né? Nós sabemos que todo o enrolado do braço vai ter começa com Shin, não é? Com a letra aqui em cima, tem todo um ritual, um porquê, que nos leva, o que leva o judeu, a outras interpretações. Então, aquilo que parece não lógico, que parece ilógico, assim como a vaca vermelha, tem as suas interpretações que são profundas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos hoje no capítulo 2, Mishnah 17, do livraço, né? Hoje aqui, hoje é esse, a ética do Sinai. Então nós vamos, eu vou dizer porque eu escolhi este livro. Então nós vamos entender que o alimento do nosso corpo é muito importante e que bom se nós sentirmos prazer em comer aquilo, né? Que bom, que presente de Hashem, mas o intuito é nos nutrirmos para sermos saudáveis, para aí sim estudarmos a Torá, trazermos o nome de Hashem para dentro de nós, para o mundo todo, porque o nosso processo é evolutivo. Então, talvez um dia nós nem... tanto faz o que nós estamos tomando, o que nós estamos comendo, tanto faz, né? Quem sabe um dia seja assim. Por enquanto nós queremos ter sabores. Importante, muito importante nós sabermos que a comida é muito importante. Nós vamos ver aqui o porquê eu estou dizendo isso. Agora eu quero explicar por que a minha escolha deste livro. Porque muitas pessoas e muitos canais maravilhosos falam sobre o Pirkei Avot. O que eu gostei aqui. Bom dia, Boker Tov, Bnei Noach. Bnei Noach, filhos de Noé, simpatizantes, quem quiser. Eu escutei ontem uma pessoa, um estudioso, dizendo que Bnei Noach era uma invenção que os rabinos ortodoxos nem aceitam, que não sei o que agora querem inventar uma outra religião. Então, esse livro entrou na minha cabeça, ontem eu lembrei da minha escolha por este livro. Nós temos o Pirkei Avot, um tratado dentro do Talmud. Pirkei Avot é a ética dos pais, né? Com as suas máximas, com os seus ensinamentos éticos de conduta rabínica, né? Foram os rabinos que fizeram, os grandes mestres, né? Que nós já conhecemos vários, né? Shimon Bar Yochai, Hillel, Shammai, Yossi, que nós vamos falar hoje, Elazar, Eliezer, muitos. Este livro aqui, para nós, Bnei Noach, ele é muito didático e importante, porque ele não dá simplesmente o Pirkei Avot, ele comenta. O senhor Irving Bunim comenta a Mishnah, e nós podemos incorporar isso na nossa vida, o que não é fácil, não sendo judeus e não tendo aprendido desde pequenininhos dentro de casa todos os preceitos. Então, tirando
o óculos, tomando mais um chá que me esquenta, que me adoça. Coloquei mel dentro, muito bom. Mel é muito bom. E vamos tentar ler aqui em hebraico e vamos falar então da Mishnah. Hoje é dia 5 de Tammuz, de 5.784. Não sei se a luz está boa, mas eu tive que me adaptar aqui. Não estava fácil. Vamos lá então para entender o capítulo 2, do capítulo 2, Mishnah 17. Rabi Yossi Omer, Yeri Mamon Raverha, Raviv Aleha Kishelach, Veatken Atzmecha Lilmod Torah, Sheina Yerusha Lach Verol Maasiha Iriu Leshem Shamaim. Nós vamos entender agora o que ele disse, vamos traduzir no livro. O Rabi Yossi diz que os bens do teu próximo sejam tão preciosos para ti quanto os teus. Trata de estudar a Torá, pois ela não vem a ti como herança, e que sejam todos os teus atos em nome do céu. Eu já dou um adendo aqui que todos os nossos atos sejam em nome do céu, já inclui até a comida. Sabe aquela máxima da mãe da gente? Saco vazio não para em pé? Pois é, por isso. É para parar em pé e estudar a Torá e não ficar reclamando. Fazer as coisas para Hashem. Vamos ler, então, o comecinho aqui, a introdução do comentário do senhor Iver Bunim. O Rabi Yossi foi descrito como um Hassid. Aqui o Hassid é piedoso, não é o Hassid do Hassidismo. E também quero aproveitar para lembrar que Yossi é um daqueles 5 sábios, 5 discípulos do Rabi Shimon Bar Yochai, onde ele desculpe gente, é Shimon Ben Zakkai, errei. Então vamos corrigir aqui, Yohanan Ben Zakkai. Ontem eu estava estudando e lendo o Zohar, então vocês me desculpem, eu estava com Rabi Shimon Bar Yochai na minha cabeça. Nós estamos falando do Rabi Yohanan Ben Zakkai. Pois é, o Rabi Yossi era um dos discípulos, aqueles 5 que ele falou sobre as suas características, exaltou e tudo mais. Nós estamos falando dele. Então eu peço perdão, como não são editados aqui os vídeos e não é uma coisa ao vivo, fica gravada, não se esqueçam, eu me enganei, eu me equivoquei, não é Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai é o do Zohar. Eu estava falando de Yohanan Ben Zakkai. Vamos lá. O Rabi Yossi foi descrito como um Hassid, um homem piedoso e benevolente, nesse sentido. Num capítulo posterior, ele está explicando o que vai vir depois, lemos que quem diz que o meu é teu e o teu é teu é o piedoso. Bom, o Hassid não se aferra à letra estrita da lei, mesmo que seja para salvaguardar aquilo que é seu por direito. Então, o meu é teu e o teu é teu. Esse é um piedoso, tá? Novamente aqui, porque eu posso ter também confundido esta frase. O meu é teu e o teu é teu. Este é um piedoso. Este está um pouco acima de nós. Este não se aferra na letra estrita da lei. Ai, que eu tenho direito, isso aqui é meu, isso aqui é teu. Não, não. O piedoso, o benevolente, o Hassid vai dizer que o meu é teu e o teu também é teu. Tudo é teu. Rabi Yossi, o sábio piedoso, considera toda a riqueza como um tesouro próprio que proporciona segurança e poder pessoal, mas sim algo que pode trazer benefício. Novamente, ele considera toda a riqueza não como um tesouro próprio que proporciona segurança e poder pessoal, mas sim algo que pode trazer benefício. Por isso eu li as duas maneiras. A gente pode achar
que realmente a riqueza proporciona um tesouro próprio. Mas ele diz que não, ele vai além, ele não se aferra na estrita letra da lei. Então, que motivo existe para distinguir com visão aguçada entre o meu e o teu? Todo o dinheiro, bens e riquezas são preciosos pelo benefício que podem proporcionar às pessoas. Senão não tem porquê. Não tem porquê ser rico, ter riqueza, ter coisas, possuir coisas, se não for para proporcionar o bem às pessoas. Às pessoas. Portanto, eu darei valor ao teu patrimônio com o mesmo zelo que o meu. O mesmo se aplica aos negócios, reputação e família dos demais, dos outros, dos semelhantes, que devem receber a mesma consideração como se fossem próprios. Devo fazer todo o possível para que estes patrimônios tangíveis ou intangíveis não sejam lesados, o bem do outro. Você não irá encontrar tal atitude no Shulchan Aruch, sabemos que é o código de lei judaico, pois esta forma de pensar não é uma lei, é a atitude do Hassid. Então você não vai achar lá no Shulchan Aruch, você não vai achar. Por quê? Porque nós temos lá os direitos, a lei judaica, o código de lei judaico. Esta atitude de o meu é teu e o teu é teu é de um Hassid. Eu vou dar um exemplo aqui, uma analogia para os dias de hoje, muito rasa, muito simplória, mas nós vamos entender. Que significa nós cuidarmos da reputação do outro, da família do outro, das coisas, das propriedades do outro, como se fosse nossa. Então você está lá e alguém lhe pede um livro emprestado. O livro já é uma coisa que não se empresta. Infelizmente este mundo é assim. Aí você empresta o livro para a pessoa. A pessoa não te devolve, nunca. Você pede, conversa com a pessoa, ela diz que vai te devolver, mas ela não devolve nunca. E quando você consegue que ela devolva para você o livro, ele vem todo errado, ele vem todo bugado, ele vem estragado, ele foi mal cuidado. Esta pessoa está muito longe de ser um Hassid e de ser até mesmo uma pessoa educada, que tem empatia, respeito pelas coisas que, afinal de contas, nem mesmo a posse era dela. Então, vamos cuidar das coisas dos outros como se fosse nossa. Quando você destrói algo de outra pessoa, o que demonstra toda a sua falta de respeito, a falta de ser um Hassid, mas também que você não cuida das suas coisas. E nós temos as coisas e nós usufruímos das coisas que não são nossas. Então nós devemos cuidar de tudo como se fosse nosso, porém sabendo que ainda assim é de Hashem. Então, se alguém te emprestar alguma coisa, cuide como se fosse seu. Se você não cuidar direito, significa que você não cuida das coisas que estão na sua posse. Então, você não respeita Hashem, você não respeita aquilo que foi atribuído, que foi emprestado para você. Quem não cuida das coisas dos outros é porque não cuida das suas próprias coisas. Eu me lembro muito bem quando era criança e a professora no começo da escola lá, sei lá, quando começa a alfabetizar, ela sempre dizia, o caderno é o retrato da pessoa. Se o seu caderno é caprichado, se tem florzinha, se a sua letra é bonita, não está rabiscada, esse é o retrato da sua pessoa e também do seu lar. Então temos que tratar o caderno bem. São metáforas? Não, são analogias simples do nosso dia a dia. Amar o próximo como a si mesmo, se você se odeia, não dá certo. Fazer para o semelhante o que você gostaria de que fizessem com você. Se você é mau, você vai fazer maldade para a pessoa, vão fazer maldade de volta para você uma hora ou outra. Se você é um submisso que está sofrendo maldade dos outros, você vai tratar as pessoas assim ou vai se submeter a elas. Nós precisamos ter um equilíbrio. Agora nós vamos entrar então no trata de estudar a Torá, pois ela não vem a ti como herança. Aqueles pedacinhos dentro da Mishnah nós separamos, conforme o livro aqui, conforme o senhor Irving Bunim, ele separa em subtítulos. Então vamos ver. Trata de estudar a Torá, pois ela não vem a ti como herança.
As escrituras sagradas estabelecem: a Torá que Moshe nos ordenou é uma herança, morachá, para a congregação de Yaakov. Não leia morachá, mas meoraçá, comprometida, noiva. Então não é para ler morachá como uma herança, e sim meoraçá, comprometida, né? Quando uma noiva está comprometida. Na segunda de suas afirmações, o Rabi Yossi pode estar tendo a mesma ideia. O herdeiro pode desperdiçar a herança porque ele não trabalhou por ela. Nós vemos aquela outra máxima tão ocidental. Eu deve ser oriental e também como é que é, no Oriente Médio, deve ser em todo canto, porque é muito humana, que é pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Tem tudo muito fácil, não continua o trabalho do pai. Isso não acontece em todos os lugares, não é uma regra, mas é comum. Então a pessoa tem tudo de graça, acaba jogando tudo fora. Não é uma regra, conheço muitas pessoas que fizeram da sua herança o dobro, o triplo, e puderam ajudar muitas pessoas, inclusive parentes. Então não é uma regra, mas o herdeiro pode desperdiçar a herança. Por isso ele usa a palavra pode desperdiçar, não significa que sempre ele faça, porque ele não trabalhou por ela. Um compromisso, porém, já é coisa bem diversa. Na lei judaica, um compromisso, no caso um noivado aqui, é o começo de uma união matrimonial e significa, para o homem, uma séria obrigação de tratar com carinho, manter e sustentar a sua esposa, que vai ser depois. Então, assim, dentro do judaísmo, o noivado é um casamento, é quase um casamento, é praticamente um casamento. O compromisso já está firmado. Então, não é de herança, é um compromisso que você assumiu. Os nossos sábios imaginaram o povo judeu como comprometido com a Torá. Nós já vamos colocar isso no nosso mundo Bnei Noah, tá? Nosso mundo, essa foi boa. Os nossos sábios imaginaram o povo judeu como comprometido com a Torá. Em nossa era de rápidos progressos e com o olho no futuro, parece pouco convidativo o apelo a que os caminhos da Torá sejam mantidos por honra e respeito à sua antiguidade e aos lindos e velhos costumes e tradições que representam. Aqui vocês já podem ver também outro motivo pelo qual eu gosto muito deste autor e deste livro. Ele fala, olha, em nossa era de rápidos progressos, imagine agora, porque este livro, ele é de 1960 e poucos, e nós sabemos que mesmo assim, ele é moderno, porque ele está falando da Mishnah, que está lá atrás, quando nós lembramos que o Talmud foi compilado, foi terminado, o Talmud Bavli, em 500 da Era Comum, nós percebemos que isto aqui é muito, muito mais antigo, né? Então ele é moderno, ele está falando nos rápidos progressos, imagina os progressos de agora. É tolice solicitar lealdade ao judaísmo, porque ele é a nossa civilização herdada de nossos antepassados. Tolice, tá? Por esse motivo. Solicitar por esse motivo, né? Meu avô comia com colheres de madeira. Será que eu preciso, então, comer com uma colher de madeira? Meu avô viajava numa carroça puxada por um cavalo. Será que eu preciso usar o mesmo meio de transporte? Então, será que eu não posso me modernizar? O meu chá está frio, eu tenho micro-ondas aqui que eu posso esquentar o chá. Será que eu não devo esquentar o chá porque não havia micro-ondas na época da minha avó? Eu uso o tzitzit, o traje, né, com as franjas, não porque o meu pai ou avô o usava, mas porque o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, me ordenou fazê-lo. Que façam para eles franjas sobre as bordas de suas vestes pelas suas gerações. Quer dizer, tem que conhecer a Torá. E nós estamos falando aqui de judeus.
Então, se nós falarmos de nós, Bnei Noach, nós não saberíamos nem mesmo sobre isso, por que isso acontece, como isso é feito, porque nós nem judeus somos. Então, a importância de sabermos que a Torá nós não herdamos, nós precisamos estudá-la, nós precisamos conhecê-la, é importante. Há mais de 1.500 anos, acho que 1.600, os sábios perceberam esta importante verdade. Não devemos e não podemos encarar a Torá como uma herança, mas, simbolicamente, como uma noiva a quem prometemos casamento numa aliança solene de compromisso. E esta aliança também compromete direta e pessoalmente a geração atual, como o fez com as gerações passadas. Esta não é uma antiguidade árida e sem graça. O talit é o oxale. E os tefilim, que nós falamos antes, os filactérios, não são relíquias a serem colocadas atrás de um vidro em exposição no museu do templo. São objetos de que necessitamos hoje, aqui e agora, quando tentamos alcançar o Todo-Poderoso nas orações sentidas e sinceras. Eles são necessários em nossa religião viva e pulsantemente atual. Essa disciplina, esse ritual, esse corrobora o compromisso, sabe? Quando você então, o noivo se compromete com a noiva, e aí ele se compromete que vai buscá-la para dar um passeio na praça, e aí ele se compromete, esses rituais, almoçar na casa dela com os futuros sogros, esses rituais, eles são o que corroboram que a Torá não é uma herança, nós precisamos dessas disciplinas, nós precisamos o pensamento, a fala e a ação, nós precisamos pegar na mão, fazer as coisas, nós somos humanos, isso precisa estar conectado com o divino e nós precisamos saber como fazer e por que fazer. Quando não houver lógica, como por que fazer o tzitzit, colocar o tzitzit, vai lá e estuda profundo. Ah, mas eu não sei, eu não quero estudar Kabbalah, eu não quero me aprofundar, eu simplesmente quero obedecer. Já está maravilhoso. Por quê? Porque o Todo-Poderoso mandou. Então, a lógica é na fé. A fé é que tem que ser lógica, não o mandamento. Quem vai dizer o que é lógico ou não lógico para Hashem? Tudo que nós chamamos de lógico e não lógico, não tem nada a ver com ele. Aquele que cria os conceitos de todas as coisas que nós conhecemos e que nós não conhecemos, não se submete a elas. Então não existe o que é lógico e o que não é lógico. No nosso entendimento, para Hashem tudo é lógico, né? A Torá não é uma herança que você recebe fácil e automaticamente. Temos uma obrigação solene e sagrada de aprendê-la, e para isso é necessário muito preparo e estudos árduos e prolongados. Sabemos, né, que estudamos muito. O símbolo do compromisso nos conduz a outro pensamento. As escrituras ensinam que, se um estranho violentar uma moça comprometida numa zona povoada, ambos são culpados e puníveis com a morte. Ele, por violentar uma jovem legalmente quase casada, e ela, por não ter gritado por socorro. Estando numa zona povoada, se tivesse gritado, alguém certamente escutaria e acudiria para socorrê-la. Nós estudamos isso no Talmud Essencial. Nós falamos um pouco sobre isso. Então, está sendo violentada, está sendo desrespeitada, agredida, qualquer coisa, está num lugar povoado, precisa gritar. Precisa gritar. Isso nos remete a lembrar da esposa de Potifar, né? Que fez um escândalo contra Yosef, a mentirosa. Se Israel e a Torá estão comprometidos, se Israel e a Torá estão comprometidos, e vemos dia após dia como as mitzvot e também as nossas tradições mais sagradas são violadas, certamente somos culpados se não gritarmos por socorro, se não protestarmos contra estas quebras dos juramentos e se não gritarmos e tentarmos evitar esses ultrajes. Esta é a nossa obrigação por estarmos comprometidos com a Torá. Então, quando alguém quebra os mandamentos, quando alguém, não as tábuas, quebra a feitura, a ação
das mitzvot, quando alguém quer modificar a Torá, quando alguém quer fazer diferente, o tefilim é assim, mas eu vou colocar diferente, eu não vou cumprir esta aqui porque ela é muito difícil. O judeu aqui, neste caso, precisa o quê? Gritar. Gritar aos quatro ventos. Imagina só então com o antissemitismo. É claro que seria israelita, é claro que seria irrealista, me desculpe, negar que existe uma força pelo simples peso do passado, claro que tem, de toda a história, por isso para nós, menino, é difícil, é mais difícil. A maioria de nós foi nos arrancada da Bíblia, foi nos ensinado, colocado todas as ideias da Torá como se fosse Velho Testamento, e aquele Deus era um Deus mau. Então nós nem nos apegamos, então nos ensinaram, olha, aqui está aqui a Bíblia, quer ler, leia, não quer, não leia. Quando que para o judeu isto faz parte, faz parte, é o mingau de todos os dias a Torá. Hoje é nossa também, Bnei Noach. Filhos de Noé, que seguem o judaísmo sem ser judeus, não somos meio judeus, tá, gente? É claro que seria irrealista negar que existe uma força pelo simples peso do passado. Hábitos, precedentes e tradições podem possibilitar as instituições e padrões de comportamento perdurar por bastante tempo, claro que sim. Assim como os costumes simples familiares que temos. A gente acaba fazendo como a avó fazia, como a bisavó fazia e tudo mais. Ou bisavô, avô. Até mesmo os nossos rabinos alertam que os bons hábitos e costumes devem ser preservados. Aqui tem aspinhas. Um homem não deve ir a outra hospedaria, mas a sua hospedaria costumeira. Olha, isso aqui é maravilhoso. Fidelidade, né? Lealdade àquela hospedaria a qual você ia. A Torá também é uma hóspede bem-vinda, que durante séculos tem estado na casa do povo judeu e na nossa também agora. Só podemos esperar que esta hóspede continue voltando enquanto as acomodações, o atendimento e as boas-vindas que ela tem recebido continuarem. Se porventura nossa hóspede, a Torá, não encontrar quarto para se hospedar ou considerar o serviço ineficiente, ela pode decidir não vir mais. Isso é forte, né? Isso é bem metafórico, mas ela pode decidir não vir mais. E aqui nós entendemos e vemos nitidamente que a Torá não é um livro, simplesmente, ou 5 livros, mas a Torá é viva. A Torá é viva. A Torá é tudo. É mandamento, é ordenamento, é ordenamento, é norte, é antídoto. Aqui nós vamos chegar nesse assunto. Antídoto para todas as coisas psicológicas, emocionais e físicas que nos tiram do estudo, que nos tiram de perto de Hashem. Ela é o antídoto. Até, e por sinal, dentro dela há muitos antídotos. É como jogar uma água fria mesmo. Toma um banho de água fria. Está com muita gula, está com a pessoa ali, o jovem pensando só em, sei lá, com a libido lá em cima. Estude a Torá. Está chateado, magoado, estude a Torá. Pegue a Torá. Pegue a Torá. Como se fosse um remédio, mas um remédio curativo, não remediador. Trata de estudar a Torá. Então nós vamos para o segundo subtítulo, trata de estudar a Torá. Ai, que pena, acabou o chá. Mesmo que seu pai tenha sido um destacado erudito, não pense que o manto da Torá pousará automaticamente sobre os seus ombros. Ah, mas meu pai, ele era. Mas tu estuda? Ah, mas meu pai era fulano, ele era muito importante, ele era um rabinão. E você é o quê? Você estuda? Não, mas o meu pai era. Mas o seu pai era. O manto da Torá não está em você automaticamente. Você precisa estudar a Torá. Por isso, ela existe até hoje, porque as pessoas foram estudando e foram passando de geração em geração. Não ficaram esperando que, por osmose, só porque você é filho do fulano que é bambambam, você também é. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Aí eu sou filho de fulano. Não, somos filhos de Hashem. Aí eu sou filho de fulano, ele sabe isso, ele sabe aquilo. É ele que sabe, não é você.
Nós precisamos passar para as gerações e nós precisamos ser o que nós dizemos que somos aqui. Bom, você precisa se preparar, esforçar-se e estudar a Sagrada Torá, até que, pela perseverança, ela se torne algo familiar e seu. Aqui é importante. Algo familiar e seu serve para todos nós. Quando a gente diz, nossa, quanta Torá fulano tem. Nossa, eu quero ter Torá. Eu estou estudando para ter mais Torá. É isso que significa a sua Torá. Então a sua Torá era muito, muito grande. Ele era grande em Torá. É isso que quero dizer. Nós já explicamos aqui, eu me lembro, em outros vídeos, mas é isso. Então ela é algo familiar e seu. Somente então você poderá esperar pelo cumprimento das palavras do Todo-Poderoso, de que meu espírito que está sobre ti e minhas palavras que pus em tua boca não se afastarão de tua boca, nem da boca de tua semente, nem da boca da semente de tua semente. Continuando, né? Diz Hashem, desde agora e para sempre. Observe novamente que este é o Rabi Yossi, aqui seu mestre Rabban Yohanan ben Zakkai, tem que tirar da cabeça Shimon Bar Yochai. Rabban Yohanan ben Zakkai denominou Hassid, o piedoso, dentre aqueles 5, ele o chamava de Hassid. Era ele quem enfatizava a necessidade de se preparar e trabalhar para adquirir o conhecimento da Torá. Hillel ressaltava que o ignorante não pode ser piedoso. Como que um ignorante vai ser Hassid? Se ele não estuda a Torá, se ele não incorporou, se ele não tem a sua Torá, ele não pode ser um Hassid. Não pode ser um piedoso. Nós sabemos hoje que a ignorância, sabemos sempre, que não significa burrice do burrinho. Não é uma pessoa burra e nem com problemas na cabeça de retardamento. A ignorância é ignorarmos determinadas coisas. Então, a ignorância é, sim, o maior mal da humanidade, porque se todos nós não fôssemos ignorantes sobre as leis divinas, sobre o nosso comportamento, sobre o que nós viemos, de repente, um pouquinho saber sobre isso, o que viemos fazer por aqui, o que estamos fazendo, o que devemos fazer enquanto estivermos por aqui. Se nós soubermos um pouquinho, sairmos dessa ignorância, aprendermos a discernir o que é certo do que é errado, com certeza seremos piedosos. Hassid. Rabi Yossi, o Hassid, afirma, a partir de sua própria experiência, a necessidade do estudo da Torá. Se você deseja se preparar de modo adequado e abrangente para estudar a Torá, então será necessário mais do que preparo intelectual. O ser humano é como um recipiente sagrado, destinado a ser usado no serviço sagrado como receptáculo de ingredientes abençoados, para o que é preciso limpar, purificar e santificar o próprio recipiente. Também o corpo, tudo que nos move, tudo que faz funcionar, enfim. Aqui, quando ele diz que não basta um preparo intelectual, não basta nem saber ler, porque para ler e para ler a Torá, basta que você seja alfabetizado. Se quer ler no original, basta que você saiba, faça um curso de hebraico e você vai ler. Isso não faz de você um piedoso, nem que você compreenda intelectualmente. Se você for um ator, uma atriz, você pode decorar um texto e parece até que você sente aquilo quando você vai encenar. Não é isso, é mais do que isso. Não basta o intelecto. Vamos entender. Segundo a visão dos nossos sábios, a Torá pode ser comparada à água. A água, ela é viva. Mas para poder gozar de água fresca e límpida, o seu vasilhame também deve estar limpo. Já pegaram aquelas garrafinhas como essas que eu bebo água, garrafinha com água,
e aí você coloca a água e continua usando a mesma garrafinha, aquele bico, onde encostou na sua boca, onde pegou uma poeira, sei lá, que começa a feder, a ficar fedido, a cheirar mal, porque o recipiente precisa estar limpo. Deposita embaixo da garrafinha, se aquela água fica parada há muito tempo, deposita umas bactérias, umas sujeirinhas embaixo. Esta água parada, esta não é a Torá. A Torá é uma água viva. O recipiente precisa estar limpo, santificado, purificado. Nosso corpo precisa estar assim. Mas para poder gozar de água fresca e límpida, o seu vasilhame também deve estar limpo. Quem deseja se qualificar para estudar a Torá deve se preparar. Olha só, sua aparência, seu comportamento e seu caráter para ser um receptáculo adequado às palavras da verdade divina. Aqui é bem importante para nós, Bnei Noach. Quando fala aqui em sua aparência, é a vestimenta, é vestido. Você tem que ser bem rico e ter as roupas mais caras e tem que ter botox no rosto para poder estudar a Torá. Não. Você tem que cuidar da sua aparência, estar limpo, as suas roupas, as de fora mesmo, limpas, o seu corpo limpo, o seu coração puro. Você está apresentável, não de biquíni, não de roupas de baixo, roupas íntimas, pelado, sei lá como, de tudo que é jeito, jogado no chão, sabe? Comendo uns biscoitos, largando uns farelos na Torá. Né? Isso diz respeito ao recato, ao respeito que vem do temor a Hashem e respeito às coisas. Quem treina isso é educado, é refinado com o próximo também. Então, tudo que existe de manual dentro da Torá é para a nossa vida, sim. Ele está nos educando aqui para nós compreendermos quando nós... Porque nós temos a nossa forma, né? Nós somos um resultado de uma forma, que tem outra forma, que tem outra forma, que tem outra forma. E nós vamos indo até chegar na essência de maneira totalmente educada, esotericamente purificados, né? Recatados. Então, a nossa aparência, seu comportamento e seu caráter. Quando nós vamos treinando essas coisas, é como na nossa playlist do Lashon Hara. Nós vamos treinando e incrivelmente, no próprio treinamento, nós vamos modificando. O nosso caráter vai se modificando, ele vai melhorando, ele vai sendo lapidado, na verdade. Né? Na verdade, nós não mudamos. As transformações, elas são sutis e elas são de purificação. Nós vamos lapidando esse diamante, que era pedra bruta, não é mais. Quem deseja se qualificar para estudar a Torá deve se preparar. Sua aparência, seu comportamento e seu caráter, para ser um receptáculo adequado às palavras da verdade divina. Você encontra com frequência aquele tipo de pessoa que está pronto para ser o orgulhoso presidente do departamento de ensino da sinagoga. E ele fica falando sempre de educação judaica, das aulas de hebraico e das crianças na sua escola. Mas ele alguma vez abre um Rumash ou Tanar? Ou ainda um volume do Talmud? Não. Seus estudos cessaram há 30 anos. Conhecemos muita gente assim, né? Mas lá na minha época, quando nunca para, você está vivo, esta é a sua época. Mas quando eu aprendi isso, eu não preciso mais. Eu já contei para vocês que eu conversei com uma pessoa bem idosa. Nem sei se é bem idoso, né? Vou ofender as pessoas que, sei lá, quase 80 anos lá. E a pessoa me disse, eu estava lendo a Torá, e a pessoa chegou e disse, nossa, o que é? Falei. Aí ele disse assim, é filosofia? Daí eu disse, pode ser. Aí ele falou assim, eu não preciso, eu sei todas as filosofias, a minha filosofia é da vida, a minha faculdade é da vida. Sabe essa falácia? Esse tipo de comentários, de coisas assim? E eu fiquei pensando, você está vivo. Você está vivo, caminhando, comendo, recebendo as bênçãos de Hashem. Você está é como se fosse na primeira série, não interessa que idade você tem.
E quanto você estudou, nunca para. É que nem o treinamento do Lashon Hara. Nunca para, senão a gente faz Lashon Hara. Bom, ele só cuida dos outros. É claro que o seu interesse e dedicação à escola e educação judaicas é importante, mas ele não está negligenciando a si mesmo? Está. Não tem obrigação de cuidar do seu próprio enriquecimento e crescimento espiritual? Tem. Observe que a palavra usada pelo Rabi Yossi, Hatken, que nós falamos, trata de, pode ser relacionada a tikkun. Lembram? Tikkun, o nosso conserto, o nosso aperfeiçoamento. O Rabi Yossi instiga cada um e todos nós a se aperfeiçoar por meio do estudo da Torá. Veja que ele não se deteve à letra da lei. O que é meu é teu, o que é teu. Sou um Hassid, sou um piedoso. Então, Hatken Atzmeha. Corrija, reconstrua a si mesmo. Eis aqui um ditado de quase 2000 anos, de idade dos nossos sábios para os nossos reconstrucionistas. Não reconstruam a Torá, é você que precisa de tikkun, reparos, de preparação para a Torá. E essa frase, eu já gostava antes, todas as vezes que eu peguei, porque cheguei nessa Mishnah, eu sempre gostava de ler esse pedacinho. Aí eu escrevi, botei na parede. Não reconstruam a Torá, é você que precisa de tikkun, de reparos, de preparação para a Torá. Não é a Torá, somos nós que precisamos de conserto. Então, não modifique coisas, não faça, não, ali é o que está. E nós, como Bnei Noach, nada da Torá nós temos que modificar ou não modificar. Ninguém pode fazer uma coisa dessas. Isto é Deus, a sua manifestação na escrita, vamos dizer assim. O manual que nos deu, sim. Na Torá ninguém mexe. Não existe uma nova aliança, gente. Deus não disse isso na Torá. Ele veio para vocês, para alguém e disse: olha, eu vou fazer uma nova aliança, agora não precisa mais cumprir o Shabat dessa maneira. Agora não precisa mais as preces fazer desse jeito, daquele jeito. Nas nossas próprias preces está escrito que Deus nos ajude e nos conceda que nós nos acostumemos a estudar a sua Torá. Então nós estamos aqui nessa Mishnah fazendo isso. Vendo a importância que há em nos acostumarmos a estudar a Torá, porque ela não é uma herança, e para nós é menos ainda do que é para um judeu. Ela não é uma herança para ninguém, nós precisamos estudá-la todos os dias, e nós fazemos, né, porque nós somos bem estudiosos. Bom, e que sejam todos os teus atos em nome do céu. Este é o último subtítulo, que sejam todos os teus atos em nome dos céus. Então, um chazinho bonzinho ali, em nome dos céus. Por quê? Porque eu precisava me esquentar por dentro, eu gosto muito de mel, me faz bem, não faz tossir. Vem da abelhinha, temos que ter respeito pelas abelhas, não é destruindo, com carinho, vamos comprar de alguém que nós sabemos a procedência e tudo mais. E aí eu coloquei uma proteínazinha, uma glicosezinha, né, uma frutosezinha, não sei nem o nome do açúcar do mel, é uma palatinose, na verdade. Colocamos ali para dentro, ficamos melhor, com mais energia para estar aqui aprendendo com vocês o que nós precisamos aprender para continuarmos a servirmos a Hashem. Então é em nome dos céus, sempre em nome dos céus, é para Ele que nós estamos aqui estudando, que graças a Deus eu estou podendo fazer os vídeos e eu espero um dia poder conhecê-los num troço desses ao vivo, não sei o que lá, live, essas coisas, e que nós não desistamos, nós continuemos, porque nós não somos meio judeus, nós somos Bnei Noach, nós não somos convertidos e nós não precisamos nos converter, cada um tem a sua função no mundo. Se eles acharam que judeu, é só aquele que nasce da mãe judia e tudo mais, e produziram toda uma tradição que está dentro da Torá, não nos diz respeito dar pitaco e dizer não quero que seja assim, eu quero ser judia e ponto final e eu vou ser. Não é assim. É a nossa velha máxima do desceu, não sabe jogar, não desce pro play. Então vamos lá. E que sejam todos os teus atos em nome do céu. Nós somos irmãos, gente, estamos todos juntos. Todos, cada um fazendo alguma coisa. Se todo mundo quiser fazer a tampa, ninguém fizer o pote, não vai ter pote para tapar a tampa, para usar com a tampa.
Bom, sabemos que o judaísmo não proíbe nem considera ilegais os prazeres da vida. Comer, beber, casar. Tudo isso é parte integrante da vida de um judeu. De fato, o nazir, né, que é um nazireu, né, aquele que faz os votos do cabelo, aí outras coisas. Aquele que faz um voto de se abster de tomar vinho precisa trazer uma oferenda para expiar o pecado de ter se privado das alegrias da vida legalmente permitidas. Não vou me aprofundar nisso, mas nós sabemos que não bebe vinho, não come uva, nem mesmo pasta de uva, nada que venha da uva. E depois, após o tempo do nazirato, porque existe, né, um voto determinante de tanto tempo, ele vai fazer uma oferenda, justamente por ele ter feito aquele voto onde ele se absteve de coisas boas que Hashem deu para nós no mundo. Então, por isso eu comecei falando sobre comida. O judaísmo não é não é uma religião onde as pessoas se isolam, embora nós saibamos que agora sim, Shimon Bar Yochai se isolou na caverna, não foi por vontade própria, né? Foi por força da vontade obrigada para não ser morto. Ele fugiu para a caverna com seu filho. Então lá ele estudou a Torá. Mas isso estava escrito nas estrelas, é claro que era para isso acontecer. Talvez em meio às pessoas, ou somente na sinagoga e tudo mais, ele não crescesse, ele não trouxesse para nós o Zohar, né? Então, ele é uma exceção em alguns outros, mas não tem o objetivo de sair do mundo, tá? De sair do mundo cotidiano, ir meditar, esquecer todo o resto. Não, é tudo junto. Precisamos dos momentos de fazer todas as coisas. Ninguém sai da sociedade. Mas, dado que os atos visando o prazer físico estão tão intimamente relacionados com as coisas animalescas e pervertidas, como eles podem fazer parte de uma vida espiritual envolvida com a Torá, então é o que eu disse. Eu estou meditando nele, ele estava. Tanto é que quando saiu da caverna, achou um horror aquele pessoal lá que estava plantando. Deus mandou que voltasse. Que não era para destruir o mundo. Lembram disso? Né? Shimon Bar Yochai olhou para as pessoas, fulminou com um olhar de um ódio sábio, né? Porque ele era um sábio. Fulminou, queimou as pessoas e Deus mandou que ele voltasse para a caverna. Você saiu da caverna para destruir meu mundo, volte para lá. Então, ele se retirou do mundo completamente. Aqui o que nós estamos vendo é que é uma pergunta aqui, ó, como elas podem fazer parte de uma vida espiritual envolvida com a Torá, nesse mundo pervertido, não é? E animalesco. O Rabi Yossi aconselha, sejam todos os teus atos em nome do céu. Você vai agir de alguma maneira nesse mundo animalesco, nesse mundo pervertido, você vai perceber, isso é em nome dos céus. Isso é bom, porque nós temos discernimento, nós não somos uns burros, coitadinho do burro, toda vez eu vou ter que arranjar outro animal, ou falar assim, nós não somos todos ignorantes, nós não somos uns não inteligentes, não é? Nós vamos ver que aquilo lá é uma coisa boa, então nós vamos saber se é em nome dos céus. Tem coisas animalescas de perversão, muita perversão nas mídias e tal, que nós sabemos que são. Então nós não precisamos ficar rolando o rolo ali do celular, do sei lá o quê, e continuar assistindo essas coisas. Nós temos que fazer as coisas em nome dos céus. Vamos ver que não nos retiramos. Bom, e para isto são necessárias as intenções corretas e o propósito adequado. Nos acostumarmos a estudar a Torá é o maior antídoto de todos. Em vez de você estar assistindo coisas pervertidas, estar em meio a pessoas pervertidas, se retire, pegue sua Torá, mas não saia do mundo. Estude a Torá. Por que precisamos comer? Para manter o corpo saudável. E para quê? Para que manter o corpo saudável? Para nossas mentes estarem saudáveis e assim possamos ter a capacidade física e mental de observar as mitzvot e sermos judeus completos. Aqui serve para nós. O que é? Sermos filhos de Hashem completos. Sermos devotados completos. Sermos Bnei Noach completos. Nós precisamos cuidar do recipiente, limpar e alimentar o nosso recipiente maravilhoso para que a nossa mente funcione,
para que tudo funcione, para que nós estudemos a Torá e nós sejamos pessoas, seres humanos completos, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. O Rabi Yossi aconselha, eu já falei, e para isso são necessárias as intenções corretas e o propósito adequado. Eu já tinha falado isso, me desculpem. Portanto, até mesmo a mais insignificante atividade pode ser feita em nome do céu, como parte da adoração ao Eterno. O Rabi Haim de Volosrim, em seu comentário sobre a Avot, tem algo interessante a dizer sobre fazer tudo em nome do céu. Em sua profecia, Isaías diz, Ishayahu, assim como caem do céu a chuva e a neve, e não voltam para lá até que reguem a terra e a façam florescer, dando semente ao semeador e pão ao que se alimenta, assim será a palavra que provém da minha boca, a qual não voltará a mim vazia antes de cumprir o que eu desejo e faça prosperar no que eu determine. Então, vamos entender aqui. Assim como caem do céu a chuva e a neve e não voltam para lá até que reguem a terra e façam florescer, porque este é o objetivo. Então, qual é o nosso objetivo? Até que nós não nos melhoremos, até que nós não percebamos, é em nome dos céus, nós vamos perceber isso. Nós vamos saber que é isso. Dando semente ao semeador e pão ao que se alimenta, assim será a palavra que provém da minha boca, até que não funcione completamente, até que não termine e não acaba. A palavra Geshem, chuva, também denota a matéria física em geral. É nossa crença religiosa que todas as bênçãos físicas provêm do céu, concedidas pelo Todo-Poderoso. Mas em que sentido voltam para lá? Quer dizer, se as bênçãos vêm do céu, como é que nós podemos colocar a bênção de volta? Estou me esquentando. Como que elas voltam para lá? Tem gente que acha que oração não chega a Deus. Se você acreditar que Deus é o velhinho sentado numa cadeira, não chega mesmo, porque ele deve ter mais o que fazer. Mas se você entende que Deus é muito mais do que isso, que nós estamos dentro dele e um pedacinho dele permitiu que estivesse em nós, porque nós não terminamos nunca, né? Deus é econômico, a natureza também é, você vai entender que as bênçãos chegam sim. Bom, os processos químicos da natureza são cíclicos. Temos o ciclo do nitrogênio, ele usou o nitrogênio aqui, estamos um pouco mais evoluídos, mas ele usou o nitrogênio. E o ciclo da chuva. Para cada processo existe um processo inverso ou de correção, que mantém as coisas equilibradas. Mesmo assim, deve haver um ciclo mais amplo que une o físico ao espiritual. Nós somos merecedores das coisas materiais pela graça do céu. O ciclo do retorno ao céu é obtido quando a pessoa responde com uma brahá, com uma bênção. Olha que importante, a bênção antes de comer o alimento, a bênção após comer o alimento. Reconhecendo o seu débito e gratidão para com o Todo-Poderoso. Quando a pessoa usa os dons recebidos para levar uma vida de acordo com a Torá, quando ela conhece Deus em todas as suas formas e conduz suas atividades físicas com uma intenção espiritual básica, assim, a matéria física conduz a valores espirituais e a palavra de Deus retorna e o ciclo da providência se fecha. Nós precisamos fazer o físico trabalhar para nós. Mas nós não somos no nosso corpo? Não, nós não somos no nosso corpo, nós já sabemos disso. Nós precisamos que o nosso corpo sirva a nós para que nós possamos servir a Hashem, a Deus. Então, a bênção é agradecendo o direito, né? Poder redimir aquele alimento, agradecer o direito de pegar aquele alimento que até então não é nosso nunca, mas enfim, Deus permite no momento da nossa bênção antes do alimento,
É uma brahá, nós devolvemos como? Com uma bênção de agradecimento após a refeição. Este é um exemplo simples. Em Provérbios, Mishlei, lemos que o justo come para satisfazer seu desejo, mas o ventre do iníquo padecerá, me desculpe de novo, necessidade. É ruim não enxergar direito, né? Padecerá necessidade. Agora, não é fácil de entender isso, mas nós vamos entender. Com a graça de Deus, Baruch Hashem. Se o homem come para um propósito espiritual e para satisfazer a sua alma, tanto faz o gosto do maná, não é? O que ele come não faz muita diferença, pois ele não busca sensações ou êxtase no sabor dos alimentos. Ele come para permanecer saudável, a fim de poder servir ao seu Criador. Então, tudo o que ele necessita é que a comida contenha os nutrientes necessários. Isso aqui é um homem evoluído, tá? É um homem evoluído, realmente. Não diz muito respeito a ser piedoso ou não, a ser racista, mas é um homem evoluído. Não só fisicamente, mas emocionalmente e principalmente de alma, né? Espiritualmente evoluído. Embora o espírito não evolua, seja sempre o mesmo e é a alma que trabalha nisso, vamos entender que aqui é o que, quando ele diz que pouco importa o que a pessoa come, não interessa o que come, porque não é esse o objetivo, não busca prazeres nos sabores, significa que muito provavelmente, obviamente, ele não comerá porcarias. Não comerá. Então aí sim, tanto faz o que ele come. No nosso caso, faz muita questão, sim, faz muita diferença o que nós comemos. Nós não podemos nos enfiar, nos atirarmos aos pés da vaca, pisar na jaca e pegar a Torá com barriga cheia, se sentindo mal. Não, não. E nós não estamos servindo ele nem após, nós precisamos de nutrientes. É claro que as coisas têm que ter um gostinho. Eu não sou hipócrita nesse sentido. Eu como bem. Mas eu como bem, eu como um pouco bastante e eu como bem. Mas eu gosto muito de doce. Eu gosto de doce além da conta. E nós precisamos cuidar porque, por exemplo, um diabetes, uma coisa assim que pode ser adquirida, mesmo que você não tenha nascido com, ou qualquer outras coisas, triglicerídeos e tal, essas coisas nos atrapalhariam, nos deixam doentes, a nossa mente fica perturbada, conturbada, não conseguimos estudar a Torá, não servimos para grande coisa, nós estamos aqui para sermos úteis. Então eu admito, né, porque não quero ser hipócrita, eu admito, eu tenho uma tendência muito grande, uma falta, um desequilíbrio com o doce muito grande. E detalhe, eu nem me sinto culpada, o que é ruim. Preciso me sentir culpada para diminuir um pouco o doce. Às vezes eu diminuo e tal, mas eu não como carne vermelha, isso já é uma grande coisa. Eu não como os leões, também não como vaca. O estômago do perverso, olha, agora é difícil, mas nós vamos entender. O estômago do perverso, porém, está sempre carente. Comer pelo sabor é um fim em si mesmo, justificável pela quantidade de sensações prazerosas que pode gerar. Mas, com todas as sensações físicas, ocorre uma lei de rentabilidade decrescente. A necessidade logo vira cobiça e o desejo sempre continua além da capacidade de gratificá-lo. A frustração está prestes a se estabelecer, seguida pelo desespero. O ventre do iníquo padecerá necessidade. Quando nós falamos nesse sentido, o que ele quer dizer aqui é que como a comida ela é muito importante no sentido de tudo que vem depois, né, do desejo sexual e do desejo pelo dinheiro, é sabido que dentro do judaísmo a importância aqui, aquilo que o homem mais procura, num estudo um pouco mais profundo, talvez, se eu não me engane, do Rabino Nachman de Breslav, ele vai dizer, ele vai dizer que primeira coisa é a comida, porque você come a comida e logo se satisfaz, logo termina, e aí você está forte e saudável para ir buscar riqueza, então vem a cobiça, você busca riqueza, logo tem um monte, quando tem quer mais, aí você busca, vamos falar aqui em termos de homens, as mulheres, o sexo e tudo mais. Então, embora os instintos sexuais sejam fortes, o instinto da comida é o maior. Um estudo cabalístico. Na verdade, racídico.
Este ensinamento do Rabi Yossi é um princípio fundamental do judaísmo, resumindo, em poucas palavras, um guia completo para a vida, como observa o Rambam, aqui é o Maimônides. E esta única sentença, ele acrescenta, reúne mais do que outros puderam fazer em livros inteiros. Encontramos o mesmo pensamento nos dizeres de Bar Kapara, que porção pequena das escrituras sagradas tem a essência da Torá. Olha só, que porção pequena das escrituras sagradas tem a essência da Torá? Em teus caminhos tem presente a Deus e Ele dirigirá suas sendas. Então essa foi a Mishnah 17 do capítulo 2, onde nós podemos ver que nós precisamos estudar a Torá, sim, e que a Torá não é uma herança. Hoje a ciência já sabe, a medicina já sabe, que nem mesmo as doenças hereditárias são comprovadamente hereditárias, né? Existe muito mais que é envolvido nisto. Então, se nem mesmo as nossas características lá de doenças, eu tô falando, hereditárias, são todas hereditárias, então você imagina só o estudo da Torá. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido que nós precisamos estudar a Torá e que ela é um antídoto quando você estiver em depressão, quando você estiver muito eufórico, quando você estiver muito triste, quando você estiver muito desejoso, ela é um antídoto para todas as nossas falhas, as nossas necessidades, as coisas que precisamos entender, as coisas que precisam ser preenchidas. Vamos parar de preencher o nosso vazio com mais vazio e vamos ler a Torá. Comece lendo, comece estudando, comece conhecendo e você nunca mais para. E é para isso que nós estamos aqui, para nunca parar. Não existe idade, gente, tá? Eu já estudei a vida inteira. Não existe isso. Todo dia é dia de nós começarmos e todo dia é dia de nós fazermos as coisas. Quanto à comida, vamos tentar comer menos, comer o suficiente, não nos atrairmos, não colocarmos para dentro muita coisa industrializada, com muitos sabores, com glutamato que exalta o sabor, para que nós gostemos das coisas simples também e para que a gente possa nutrir o nosso corpo com coisas mais naturebas, assim, menos industrializadas, para que ele dure mais e dure direito, para que nós possamos servir a Hashem, servir o próximo e, sim, chegarmos à redenção, mudar esse ciclo aqui do universo, do mundo, do planeta, das pessoas. Vamos lá então, se você gostou, curta, comente e compartilhe, ative o sininho. Tenham todos um ótimo dia, nós vamos ler o Salmo 5, porque hoje é dia 5 de Tammuz. Ao mestre do canto, acompanhado por instrumentos de sopro, um salmo de Davi. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Eterno, e considera a minha súplica. Atenta à voz do meu clamor, meu Rei e Deus, pois a ti dedico minha prece. Eterno, ouve a voz da oração que a ti dirijo a cada manhã. Pois tu não és complacente com a maldade e a perversidade não se pode manter junto a ti. Os ímpios não permanecem sob teu olhar, tu desprezas os perversos. Tu condenas os que praticam traição e abominas os sanguinários e os falsos, mas eu, por tua imensa misericórdia, entrarei em tua casa, prostrar-me-ei ante o teu sagrado santuário, pleno de reverência e temor. Ó Eterno, guia-me através de teus caminhos justos, a despeito dos inimigos que me espreitam. Aplana ante mim o teu caminho, pois não há sinceridade em seus lábios e só traição em seu coração. Suas gargantas parecem sepulcros abertos e suas línguas são falsamente aduladoras. Condena-os, ó Eterno, que tropecem em seus próprios ardis. Rejeita-os pela multiplicidade de seus crimes, por se terem rebelado contra ti. Alegrar-se-ão, porém, todos os que em ti confiam, exultarão sob teu amparo os que amam teu santo nome, pois tu certamente abençoarás o justo, ó Eterno, envolvendo-o em teu afeto como um escudo. Podem dizer amém, e talvez tenha dado um erro no meio do salmo, porque tive um contratempo aqui, não vi onde estava parado, então vocês sabem que é o Salmo 5,
porque hoje é dia 5 de Tammuz, de 5.784, dia 11 de julho de 2024. Tenham todos um ótimo dia, até o próximo vídeo. Até mais!